Boa tarde a todos, bem-vindos ao Salão Nobre, neste dia de feriado municipal. Com a autorização do Sr. Presidente de Câmara, vou então dar início a esta sessão de homenagem a ilustres sampedrenses. Queria dar as boas-vindas aos elementos da mesa, ao Executivo e ao público presente. Vou começar por apresentar os elementos da mesa, a partir da minha esquerda. Olga Moraes, irmã de David Almeida. David Homem, neto de David Correia de Andrade. Isabel Silvestre, amiga de longa data do engenheiro Hermínio Quintela. O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo. O Presidente da Assembleia Municipal, Vítor Barros. José Vasconcelos, filho de Edgar Vasconcelos. Sónia Almeida, filha de David de Almeida. E Francisco Matos, amigo de longa data de David Almeida. Para iniciar, eu dava a palavra ao engenheiro Vítor Barros, Presidente da Assembleia Municipal. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra sempre abrir estas sessões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, onde homenageamos ilustres sampedrenses. É a terceira homenagem, assim se pode dizer, porque o ano passado, no 25 de Abril, também homenageámos ilustres sampedrenses, e no feriado municipal do ano passado e agora este ano. Eu acho que uma Câmara que homenageia os seus melhores, falo com o sentido de mostrar exemplos à juventude, às gerações mais novas, de que vale a pena ser-se bom naquilo que se faz. Vale a pena esforçarmos-nos por ser cada vez melhores e, portanto, as câmaras e as instituições devem, de facto, homenagear os seus melhores. Hoje estamos aqui a homenagear 4 ilustres sampedrenses. O engenheiro Quintela é um sampedrense, vive aqui há 70 anos ou 60 anos, ou 57 anos, e acertando, se eu acertasse assim no totoloto. E, portanto, também é um sampedrense, como são os outros 3 sampedrenses. Felizmente, o engenheiro Quintela ainda vive com 90 anos. Tenho pena, e aliás, trago-lhe um abraço do meu pai, que é exatamente da sua idade, mas que não pode estar, porque de facto já não tem condições, as condições que o senhor ainda tem para estar aqui e que o meu pai já não tem. São 4 ilustres sampedrenses aos quais me ligam laços de grande amizade, uns mais do que outros, evidentemente, mas eu, engenheiro Quintela, perguntei-lhe até para confirmar este pequeno dado. O engenheiro Quintela, com o meu pai e o doutor Zé Coelho, um caro doutor Zé Coelho, foram os primeiros sampedrenses a chegar de automóvel ao São Macário. E estava lá uma placa, ainda há pouco tempo, numa lousa, essa inscrição. Ainda está? Ainda está lá essa inscrição. Portanto, nós hoje vamos lá com esta facilidade toda. Em 1960, portanto há 55 anos, de facto não era fácil ir ao São Macário e foram os pioneiros desta viagem ao São Macário. O David, tive aqui o prazer de ver a Olga, já não havia há muito tempo, o David Almeida, mais perto de mim, tenho esta recordação. Eu ia para a escola, a minha geração ia para a escola, de arco e gancheta, feitos com muita paciência pelo seu pai. Nós estávamos ali a marcar vezes para eles fazer aquilo lá na forja. Íamos de arco e gancheta para a escola primária, na antiga, ainda na Faculdade da Medrosa, na Universidade da Medrosa, e íamos na Negrosa. Íamos, de facto, o Sr. David Andrade, está aqui o neto, que aliás tenho aqui uma dupla ligação agora, porque é genro de um grande amigo meu e um colega meu, o professor Artur da Rosa Pires, e era um homem do desporto. Os Termas Hockey Clube, São Pedro Sul e Hockey Patins, com os irmãos Correia de Paiva, os Carvalhas, o Gastão e o Gastão, coitado já falecido, e o Orlando, eram os irmãos gêmeos. Aquele Orlando guarda-redes, que era aqui eu estou ali com o Duque a falar com o Duque, o Baiona, para uns jogos épicos. Aliás, fizeram aquele, ainda agora dizia a Teresa Sobrinho, fizeram aquele mastodonte, aquele balneário ali nas Termas, que era onde era o ringue de patinagem e onde era a cantina, que era uma coisa notável, que havia ali aquele pequeno conjunto e hoje está ali aquele prédio que se calhar que é muito bom e dá muito rendimento a todo aqui o nosso município, mas podia estar se calhar noutro sítio, e foi uma pena ter-se acabado ali com aquilo, e penso que para o desporto regional também foi uma perda muito grande. E falta, por último, o Sr. Edgar, que era
onde nós ouvíamos o relato de futebol ao domingo. Era o único sítio onde havia o relato de futebol ao domingo, às 3 da tarde. Agora já há jogos à sexta, ao sábado, ao domingo e à segunda, já nem se percebe muito bem a jornada, mas ali era tudo ao mesmo tempo. E lembro-me do seu tio Marcelino, que era um portista, vinha e punha uma moeda, metia naquela máquina dos discos, punha o hino do Porto. Aí, pá, o Sr. Edgar, que era um benfiquista doente, ficava completamente doente. Lá tinha que ir pôr o hino do Benfica e passava-se ali a tarde, a tarde de domingo, a ouvir um bocado de futebol e a saber os resultados de futebol. Portanto, são memórias. E aquele centro cívico ali, aquele café, que era uma coisa notável, eu acho que o São Pedro Sul também passou a ser diferente depois do encerramento daquele café, que era uma coisa, tinha figuras, aquele António, o António do Café, quem não se lembra do António do Café, que era uma pessoa, o Zeca e o António, era o Zeca e o António, eram os dois, mas o Zeca do Café era de facto uma pessoa notável, aquele, como é que chamava lá atrás, o reservado, tinha aquelas garrafinhas, aquelas botijinhas de vinho branco. Foi ali que a gente aprendeu a beber vinho bom e tal, aprendemos todos a beber, com moderação, evidentemente, e tal. Sim, senhor. É? E a mesa do Sr. Marquês, lembra-se do Sr. Marquês estar a fazer os seus desenhinhos com a sua boina cá fora, a fazer os desenhos. Pronto, isto são recordações, os tempos hoje são melhores do que era nessa altura havia mais dificuldades, a vida era muito mais complicada, e, portanto, isto para dizer o quê? E já estou a alongar-me mais. Estamos aqui a homenagear pessoas sobre os quais nós temos as melhores recordações. O Sr. Engenheiro, para além da amizade que eu falei, deste pioneirismo da ida para a Serra, foi um homem a quem a Serra muito deve. As nossas serras devem muito ao Engenheiro Quintela. E eu gostava de, por isto ser verdade, gostava de deixar este testemunho público. De facto, somos muito agradecidos à sua pessoa e a toda a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Bem, e eu antes de ler o meu discurso também queria dizer duas palavrinhas. Estamos a homenagear hoje 4 ilustres sampedrenses. Isto vem na sequência daquilo que já fizemos no passado e daquilo que queremos continuar a fazer para o futuro. Há pessoas que às vezes nos criticam por estarmos a homenagear pessoas. Nós então entendemos que as pessoas que de uma forma ou de outra fizeram alguma coisa em benefício desta terra devem ser homenageadas. E outras já estão na calha. Nós já temos neste momento ideias de quem vamos homenagear para o ano que vem. Foi pena, efetivamente, o David Almeida hoje não estar entre os vivos, porque o David Almeida era uma das pessoas que sabia que ia ser hoje homenageada. De forma que foi uma coisa que muito nos custou, foi realmente ser a título póstumo esta homenagem. De forma que homenagens estas que vamos fazer hoje com o falecido Sr. Edgar Vasconcelos, pessoa que conheci por volta dos anos 77, 78, 80, pessoa de fino trato, conhecido pela maior parte das pessoas sampedrenses, e que, proprietário do Café Edgar, que era o centro da nossa vila. Hoje é cidade, mas o Café Edgar na altura era o centro, realmente, da parte política, da parte social e até da parte económica do nosso concelho. O Sr. Hermínio Quintela, amigo de longa data, pessoa que muito realmente o concelho deve pelo serviço que prestou enquanto chefe da circunscrição florestal, pelos muitos caminhos que abriu na nossa tão extensa área que nós possuímos em São Pedro Sul. Meus senhores, nós temos uma área superior à volta de 350 km², que é superior, só para que tenham uma ideia, aos concelhos de Odivelas, Amador e Loures. É claro que nós temos muito menos população, não estamos a comprar população. Agora, a nível de áreas, temos uma área superior a estes 3 concelhos juntos. E o Sr. Engenheiro Hermínio Quintela realmente foi uma das pessoas que realmente ajudou muito a nossa população serrana e pelo qual estamos gratos realmente por esse serviço prestado na altura. E às vezes dizem-me, falam-me, então vocês são socialistas, estão a homenagear pessoas que vêm do antigo regime e pessoas comunistas. Meus senhores, para nós não há pessoas nem de esquerda nem há pessoas de direita. São pessoas que efetivamente prestaram um serviço à comunidade sampedrense e pelo qual estamos realmente em déficit para com eles. Depois temos o David Correia de Andrade, esse não tive o gosto de conhecer pessoalmente, penso que faleceu já na década de 60, não é, David?
na década de 60, já não tive o prazer de lidar com ele, mas tive o prazer de lidar já com o Neto e também com os dirigentes do Toque, que me disseram coisas extraordinárias sobre realmente um dos grandes dirigentes do Termas Hockey Clube. O David Almeida, como disse, foi uma pessoa que estava já prevista a ser homenageada hoje, infelizmente não está entre os vivos. Queria também fazer um agradecimento público à empresa Hidrocentrais, que realmente hoje tem aqui dirigentes que se deslocaram de muito longe para poder estar aqui hoje connosco, que foi a empresa que realmente financiou a estátua que hoje vamos inaugurar em honra do David Almeida. Muito obrigado, senhores engenheiros da empresa Hidrocentrais. Excelentíssimos senhores autarcas, excelentíssimos senhores representantes das instituições do Conselho, ilustríssimos senhores homenageados, seus familiares e representantes. Excelentíssimos senhores membros da mesa, excelentíssimas senhoras e meus senhores. Sejam todos bem-vindos a este espaço e a estas homenagens. São Pedro Sul está hoje em festa, comemoramos o dia do município com a evocação da nossa identidade concelhia, das nossas tradições e das nossas memórias coletivas que tanto nos honram e enchem de orgulho. Recordamos, entretanto, que apesar do feriado municipal por ter liberação camarária em 1972, é somente a partir de 1973 que começa a ser gozado, se bem que a fundação do nosso município é bem mais antiga. É um remanescente do desmembramento, em 1834, do medieval Concelho de Lafões, que tinha a particularidade de ser governado em simultâneo por São Pedro Sul e por Vouzela. Passam assim 42 anos de feriado municipal, 181 anos de fundação municipal independente e muitos mais anos de governação concelhia, ao longo dos quais temos homenageado o nosso padroeiro e o nosso município, mas temos igualmente lembrado e homenageado o que de melhor temos, o nosso capital humano, associativo, empresarial e institucional, que são os maiores ativos do nosso concelho. Temos motivos para nos orgulharmos do nosso município, não somente devido aos ilustres munícipes que hoje homenageamos, devido à nossa história, à nossa identidade cultural e a toda a nossa comunidade local, mas porque, pese embora todas as dificuldades que enfrentamos, somos um concelho vivo e comprometido com o desenvolvimento local. Abrimos a Câmara Municipal à população, tornando-a mais democrática e participativa. Desburocratizamos e facilitamos o acesso aos serviços municipais. Implementamos incentivos à natalidade e à coesão social. Dinamizamos a atividade termal, com aumento de aquistas, satisfação hoteleira e dos agentes turísticos e lançamos a linha Dermocosméticas Aqua, que está a ser um sucesso de vendas. Temos em curso projetos estratégicos importantes, reabilitação do balneário romano, reabilitação da antiga cadeia, criação do Parque da Cidade e de um passeio nas margens do Rio Voga a ligar a cidade às termas e a construção da ecopista. Melhoramos e aumentamos a rede municipal de saneamento e abastecimento de água às populações. Implementamos certames de produtos locais, é exemplo a Festa da Vitela de Lafões e a Festa do Feijão. Reduzimos a dívida acumulativa da Câmara Municipal e da Termalistur, a primeira em mais de 3 milhões de euros e a segunda em mais de 1 milhão de euros. Estamos a substituir gradualmente o parque automóvel municipal, que é velho, inseguro e obsoleto. Adquirimos os terrenos onde se localiza o Castro do Banho. Construímos e hoje inauguramos a avenida de ligação da Estrada Nacional 227 à Avenida Sacraneiro, que tomou o simbólico nome de Avenida da Liberdade e à qual estão relacionados estacionamentos para cerca de 150 veículos. E agora, associamos a este dia do município um conjunto de homenagens e ilustres personalidades locais, agradecendo e valorizando o seu contributo para o enaltecimento do nosso concelho. Apesar de vivermos num concelho pequeno e que sofre com o drama da interioridade e da desertificação, somos grandes e ricos em personalidades que se destacaram e destacam nas mais diversas atividades e áreas da sociedade. Cidadãos que já desaparecidos deixaram memória e obra valorosa que da lei da morte os libertou, porque essa memória e essas obras deixadas persistem vivas e apreciadas além da sua existência. E cidadãos fortes e vigorosos continuam a contribuir para que São Pedro Sul seja cada vez mais um concelho desenvolvido e virtuoso, porque o seu exemplo moral e a sua conduta profissional e social assim o demonstra. Não há, assim, melhor forma de assinalar o feriado municipal do que premiar o mérito e a dedicação
de pessoas e entidades que se sobressaem através dos seus valores pessoais ou atos cívicos, dimensões artísticas ou condutas profissionais, contribuindo diariamente para o desenvolvimento e afirmação de São Pedro Sul. Reconhecendo que pertence à Galeria de Ilustres Filhos do Conselho, decidiu a Câmara Municipal de São Pedro Sul este ano, e com todo o mérito, homenagear nesta ação solene os seguintes cidadãos. O Sr. Engenheiro Hermínio Ângelo Quintela, homenageado através da entrega da Medalha de Mérito Municipal. O artista plástico David Almeida, homenageado através da inauguração de um memorial com o seu nome, na rotunda da Nova Avenida da Liberdade, o Memorial David Almeida. O Sr. David Correia de Andrade, homenageado através da atribuição do seu nome ao antigo Pavilhão Desportivo da Lameira, agora Pavilhão Desportivo David Correia de Andrade. E o mestre Edgardo Vasconcelos, homenageado através da abertura ao público uma exposição fotográfica no espaço do antigo Café Edgar, a exposição Mestre Edgardo Vasconcelos. Reconhecer e valorizar as pessoas com as suas ideias, ações, com o seu trabalho, vontade e dedicação, colaboraram de forma significativa para o desenvolvimento e projeção do Conselho de São Pedro Sul, marcando o tempo histórico e social do Conselho. É um dever do município que deve estar acima de qualquer interesse pessoal. Cumpriu-se hoje um dia justo e perfeito, porque o agradecimento e a homenagem a quem merece tem a realização do duplo retorno, a felicidade de quem homenageia e a felicidade de quem é homenageado. São Pedro Sul está-vos gratos. Bem-haja a todos a bondade de me terem ouvido. Posto isto, vamos então começar com as homenagens. Começávamos pelo engenheiro Hermínio Quintela. Eu vou ler uma pequena biografia. O Sr. Engenheiro Hermínio Quintela, que é natural de Lamego, mas que cedo veio viver para São Pedro do Sul, tornando-se sampedrense de adoção e aqui desenvolvendo as suas funções profissionais, chefe dos serviços florestais. É pessoa de fino trato que sempre soube colocar a sua inteligência e capacidade técnica ao serviço da região e do país, chegando a assumir o cargo de Governador Civil de Viseu. Constante nas suas intervenções sociais e profissionais, porfiou sempre pela discussão dos problemas florestais no desenvolvimento económico da região centro, com publicações e palestras de inegável valor. Homenageado publicamente por várias entidades públicas, é chegada a hora de São Pedro do Sul reconhecer os méritos do Sr. Engenheiro Hermínio Quintela. Eu chamava a professora Isabel Silvestre. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos vereadores, homenageados, familiares, elementos da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Queria cumprimentar a todos, porque o facto de estar aqui é porque os homenageados o merecem e, ao fim e ao cabo, é porque todos o merecemos nesse reconhecimento. Ia explicar um pouco o porquê de eu estar aqui. Pertenci a uma geração, embora ainda pequenita, mas que tive a honra de pertencer desde a cidade. A Avenida da Estação era uma avenida que havia gente que marcou aquela época. É melhor eu não falar, porque senão depois não ando mais. Mas no que diz respeito à família Quintela e ao Sr. Engenheiro, tenho a honra de dizer que tenho que agradecer, inclusivamente, parte da minha formação, porque não há nada para uma boa formação como ser exemplo e ter conhecimento. Foi em casa do Sr. Engenheiro Quintela que eu comecei a ouvir música clássica. Nessa altura ainda não tínhamos essa possibilidade em nossa casa, mas era uma maravilha aqueles serões e marcaram-me, porque ouvir música clássica é preciso aprender a ouvir. É preciso ter explicação
para aquilo que vai acontecendo. Porque, no princípio, quando somos jovens, e era esse o meu caso, aquela música dizia pouco. Era muito barulho e a gente não entendia muito bem os instrumentos. Mas depois, quando nos explicavam e nos diziam, ouve, vê-se através daquele instrumento, ouves o vento, ou a água, ou os pássaros, ou outros sons que a natureza só nos sabe dar. A partir daí, sim, começamos a interiorizar e essa música entra. Pois foi aí que eu comecei a ser engenheiro. Tenho que agradecer também o que foi feito pelo grupo de cantares, ou pelas cantigas na altura, porque levou-nos a várias festas do Dia da Floresta. O engenheiro Sousa Veloso levou-nos nos seus programas à televisão. O doutor Azeredo Perdigão e a doutora e sua esposa estivemos juntos também em Viseu. Consideraram a nossa música, a música do povo, a música de Manhoso, como pertencente a ser considerada música de salão. Portanto, não é por acaso que o caminhar da nossa música e das nossas tradições tem caminhado, quer dizer, temos tido sempre ao lado de pessoas que nos chamaram a atenção para e o valor que essas mesmas músicas têm. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Dona Noé. Não me esqueço de, nos intervalos dessa música clássica que falei há pouco, delicadamente, quando dámos conta que eu nunca mais esqueci e não encontrei sabor igual do chocolate quentinho que aparecia no meio, e tínhamos aquecimento já também portanto, num fogão de sala. Todo o ambiente era bom, porque tudo o que havia partia de quem estava na casa, vinha de dentro para fora. E isso é uma coisa que o Sr. Engenheiro sempre nos ensinou no seu fino trato, na sua maneira de ser, a sua maneira de se dar. E então, no que diz respeito às Antas da Serra e à Serra, é uma marca que marcou no que fez, caminhos, pontes, estradas, estradões, e agora a Serra está aberta, marcou-na na sua maneira de ser e de estar. Eu ia quase a dizer, de dar lições sem pensar nisso ao povo, no seu trato fino, na sua familiaridade e na sua simplicidade, que é muito difícil. Mas o Sr. Engenheiro tinha essas qualidades e a Serra está-lhe grata. Mas eu tenho que ler parte do currículo, porque se fôssemos a ler o currículo todo, nós não sei se teríamos tempo até amanhã. Vou começar, já foi lido em parte alguma coisa sobre portanto, de onde veio, onde está, e por isso estamos gratos pelo que esteve, pelo tempo que esteve e pelo tempo que está, e há de estar connosco, e desse tempo, todos que estamos aqui, iremos fazer um tempo que não terá tempo, porque não pode ser esquecido. Porque rasgar estradas na montanha, conseguir que os povos desçam e tenham facilidades em chegar à vila. Porque eu ainda sou do tempo que para vir a São Pedro era a pé, ou então tínhamos que descer até São João da Serra e apanhar a caminhonete. E foi através dos estradões da Serra que se abriram caminhos, e inclusive a ponte de Manhoso havia dificuldades, soube isso há pouco, havia dificuldades de ver, a gente não tinha dinheiro para fazer a ponte, e foi o Sr. Engenheiro Araújo, pela mão do Sr. Engenheiro Quintela, que foi. A ponte conseguiu fazer-se sem dinheiro, o dinheiro foi pago como se pôde, mas a ponte está lá. A estrada de Manhoso parte foi alcatroada ainda no tempo do Sr. Engenheiro Quintela, e tão bem feita foi, com tanto cuidado, isso foi feito, que as senhoras estavam sentadas em pequenos bancos, com martelos, a alisar a pedra. Havia uma máquina que soprava essa mesma terra para que depois o alcatroamento ficasse perfeito. E segundo me disse o Sr. José Soares, que foi durante muito tempo, portanto, pertencia aos serviços florestais da nossa zona,
que durou muito tempo, porque realmente foi bem feito. Bom, então eu vou começar a ler um pouco do currículo que tenho do Sr. Engenheiro. Em 10 de fevereiro de 1958, por despacho público ou publicado no Diário do Governo, foi colocado na Administração Florestal de São Pedro do Sul, cabendo-lhe iniciar a sua atividade, organizá-la até aí inexistente e dirigi-la desde então, onde arborizou milhares de hectares. Foi louvado pelo secretário de Estado da Agricultura, conforme se encontra publicado no Diário do Governo, segunda série, número 4, de 6 de janeiro de 1971. Tomou posse como engenheiro civicultor de terceira classe do quadro pessoal técnico em 6 de fevereiro de 1971, de acordo com a nomeação publicada no Diário do Governo, segunda série, número 21, de 26 de janeiro de 1971. Com efeitos a partir de 26 de janeiro de 73, foi definitivamente nomeado engenheiro civicultor de terceira classe do quadro, como consta do Diário do Governo, segunda série, número 48, de 14 de março de 73, e como tal devidamente empossado. Após concurso de promoção e publicação da respectiva lista de classificação, em que lhe coube o primeiro lugar, conforme o Diário da República, segunda série, número 134, de 8 de junho de 1966, tomou posse como engenheiro civicultor de segunda classe em 14 de julho do mesmo ano, de acordo com a autorização de celebração do diploma do provimento publicado no Diário da República, segunda série, número 163, de 14 de julho de 1976. Passou à categoria de engenheiro civicultor de primeira classe, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 1978, conforme consta do Diário da República, segunda série, número 17, de 20 de janeiro de 1979. Designado perito avaliador do Distrito Judicial de Coimbra do Ministério da Justiça, conforme o Diário da República. Eu vou deixar de ler para ser mais rápido. Por despacho do Sr. Secretário de Estado de Fomento Agrário, de 5 de setembro de 1980, foi designado encarregado de chefia da circunscrição florestal de Viseu. Representante da Direção-Geral das Florestas desde 1982, na Comissão Especial de Fogos Florestais Distrital de Viseu. Mediante concurso aberto no Diário da República, segunda série, número 7, de 9 de janeiro de 81, e posterior classificação, foi promovido a engenheiro principal, tomando posse em 30 de novembro de 82, acordo com a nomeação publicada no Diário da República, segunda série, número 167, de novembro de 82. Por despacho de 23 de abril de 1984, do Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação, nomeado em comissão de serviço para exercer o cargo de chefe da circunscrição florestal, funções que já exercia nesta, equiparado a diretor dos serviços, conforme publicação do Diário da República, número 140, segunda série, 18 de 6 de 84. Confirmado sem interrupção de funções no lugar que já vinha exercendo de chefe da circunscrição florestal de Viseu, por despacho do Secretário de Estado da Agricultura de 21 de 10 de 86, publicado no Diário da República, número 9, segunda série, 12 de 1 de 87, dada por fim em 6 de 10 de 89 e renovada nova comissão com efeitos a partir dessa data, conforme publicação. Entre os diversos trabalhos prestados em serviços, elaborou e executou mais de 2 dezenas de projetos superiormente aprovados, de estradões florestais, rede divisional e depósito de água no perímetro florestal de São Pedro do Sul, sem esquecer a construção de 2 postos de vigia, um fixo, São Macário, e outra movível, na Ouressa, uma casa de cantoneiros, 6 casas de guardas florestais, sendo a mais emblemática a do Pisão Carvalhais, por ter sido atribuída em 1960 ao saudoso, zeloso, dedicado, abnegado e experiente António Fernandes de Almeida, já falecido, que, cuidando de um primoroso viveiro florestal, instalado com espaços de lazer para merendas, acompanhando a arborização da área envolvente. Assim, era muito procurado por sampedrenses e frequentado por numerosos turistas, dada a requalificação de acesso efetuado pelos serviços florestais, entroncamento na Estrada Nacional no ramal de Lourosa da Trapa e abrindo um novo acesso, passando por Carvalhais. Todo este complexo foi embrião do atual Parque Biológico do Pisão.
Dentro da rede viária implantada no perímetro florestal Serra da Galheira, há que destacar em todos os projetos o dos caminhos florestais equiparados à Estrada Nacionais de terceira classe. Do sul, a aldeia de Santa Maria, continuando até a Padela de São Macário com ramal a Macieira, e anos mais tarde, ramal do Lugar da Pena, aberto a trânsito a partir de 10 de dezembro de 1976. De Sá ao Alto do Lourinho, com ramal a Mourel, cuja conclusão acabou por ser assumida pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, em cerca de 2 km das Pedras Altas ao Alto do Lourinho. Esta via tirou do isolamento a freguesia de Candal, permitindo a ligação, por um lado, com o caminho da Comiada da Serra de São Macário e, por outro, a Malhoce, estes também construídos anteriormente pelos serviços florestais. Em conformidade com a Direção-Geral, coube-lhe elaborar o Plano de 1977-1980 de pavimentação de caminhos florestais de interesse marcadamente social da circunscrição florestal de Viseu, incluía alguns de São Pedro do Sul, por exemplo, Manhoce. Tem também alguns escritos publicados em órgãos de imprensa, como Bosquejo Agrícola sobre o Concelho de Lamego, Pena, Subsídios para a Valorização Turística Serra da Galheira, o conhecimento da acha resinosa, bem como proferiu uma palestra subordinada ao tema Potencialidades Florestais do Concelho de Oliveira de Frades. Ainda participou em colóquios sobre o desenvolvimento regional de Viseu, colóquio de movimento social para a Oliveira de Frades, colóquio regional de turismo e terrorismo de Lafões, simpósio nacional sobre poluição de águas interiores, Lisboa, encontro de beiras sobre regionalização, seminário sobre o desenvolvimento de Fátima, 6 seminários de estudos rurais de Lamego, associativismo agrícola, colóquio regional sobre o mundo rural na Universidade Católica de Viseu. Simpósio sobre a floresta e o ordenamento do espaço de montanha na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Vila Real, cuja Comissão Executiva integrou. Seminário sobre a importância da floresta da região de Lafões, em Oliveira de Frades, onde apresentou o trabalho da floresta do ponto de vista económico, ecológico e social. Seminário sobre política agrícola e desenvolvimento, CEMAGREF, em Aix, o francês vai ser mal, mas não se riam, Aix-en-Provence, sobre la production des plantes forestières méditerranéennes en culture hors sol. Seminário sobre florestas em Vila Nova de Poiares, em que proferiu uma palestra sobre o tema Medida de Políticas Florestal, sobre a importância do setor florestal e a integração europeia, seminário CEE. Quarto Congresso de Produção Florestal em 1979 na Figueira da Foz, Seminário de Agricultura na Estratégia do Uso do Solo na Comissão de Coordenação da Região Centro, Seminário sobre a Responsabilidade Ecológica, uma nova alfabetização na escola rural, em Lamego, o desafio que se nos põe ante o flagelo da terra queimada, e ainda a palestra com epígrafe Incêndios Florestais, em Oliveira de Frades, integrando as cerimónias distritais do Dia Mundial da Floresta em 1990, presidida pelo Sr. Governador Civil de Viseu. Por incumbência superior, organizou e executou o Programa das Comemorações Nacionais do Dia Mundial da Floresta, 21 de março de 1983, levadas a efeito na área circunscrição florestal de Viseu, tendo tido o louvor da Direção-Geral, dada a forma impecável como decorreram tais celebrações, com o consequente contributo para o prestígio dos serviços. Foi distinguido com a atribuição do emblema de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses e entregue a cerimónia realizada em 30 de agosto de 1986 no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Por inerência das funções, desempenhou por designação de representação do PIDR de Dom Lafões, membros dos Conselhos Regionais da Agricultura de Direções Regionais, Beira Litoral, Beira Interior, Trás-os-Montes e Alto Douro. Membro do Conselho Técnico da Direção Regional da Agricultura, dentro Douro e Minho. Membro da Comissão de Acompanhamento PDAR das Zonas Agrárias de Lamego e Távora. Presidente da Delegação Portuguesa na Comissão Permanente Internacional para a Pesca nos Troços Fluviais Fronteiriços. Membro do Conselho Consultivo da Escola Superior de Tecnologia e Instituto Politécnico de Viseu. Representante da Direção-Geral das Florestas para a elaboração do PROSED, pela contribuição prestada na organização e participação da reunião de focos florestais em Viseu em novembro de 1989,
foi-lhe comunicado pelo Sr. Diretor-Geral das Florestas, dado o teor do ofício 109/89 do Ministro do Planeamento e Administração do Território, o seguinte despacho: visto com apreço ao chefe da Circunscrição Florestal de Viseu, engenheiro Hermínio Quintela, a quem agradeço e reconheço o trabalho desenvolvido para a realização desta reunião. João Soares. Como Governador Civil de Viseu, no período de 8 de fevereiro de 1961 até 25 de abril de 64, em outubro de 1972, ou quando a realização do Congresso Nacional dos Bombeiros ocorrido em Viseu, na sessão de encerramento foi agraciado com o crachá de ouro entregue pelo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. No exercício do mesmo cargo, patrocinou com êxito a criação da Escola de Magistério Primário em Lamego, do Tribunal do Trabalho na mesma cidade, o Círculo Judicial é igualmente sediada e a restauração das comarcas de Armamar, Sátão e Vozela. E também patrocinou no âmbito do ensino público a memorável visita de 11 de dezembro de 71 do Ministro da Educação, professor Veiga Simão, falecido em 2014. Desta visita resultou a criação oficial e instalação do ciclo preparatório em vários municípios do distrito e, simultaneamente, em alguns deles, secções liceais e ensino complementar. Entre os municípios contemplados figurou o de São Pedro do Sul, efetivando-se o funcionamento pela primeira vez do ciclo preparatório no ano letivo de 1973 e a secção liceal no ano letivo de 73-74, com o doutor Pessanha de Menezes como vice-reitor, provedor da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul, de 1 de janeiro de 1961 a junho de 61, promovendo a construção do Hospital Novo, o Hospital da Retaguarda, onde eram realizadas pequenas cirurgias, e onde funcionou até outubro de 2013 o Centro de Saúde de São Pedro do Sul. Foi membro da Assembleia Municipal de Lamego, eleito como independente em 1979. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, em mandatos sucessivos, sócio fundador da Lions Clube de Lafões, Oliveira de Frades, Vozela, São Pedro do Sul, de cuja direção foi presidente, tendo sido eleito para o cargo de diretor social no ano leonístico em curso, 1994-95. Faz parte do Conselho de Segurança do município de São Pedro do Sul, desde 30 de dezembro de 1999, eleito pela respectiva Assembleia Municipal. Presidente da Assembleia da Santa Casa de Misericórdia de Lamego, de janeiro de 2001 até janeiro de 2002. Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de São Pedro do Sul, de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2005. Contemplada em 15 de julho de 2003 pela Mesa da Administrativa da Misericórdia do Santo António de São Pedro do Sul, com o diploma de mérito, justificado pelos relevantes serviços prestados a esta instituição. Agraciado com a medalha de mérito florestal, conferida então pelo Secretário de Estado das Florestas e entregue pessoalmente pelo mesmo em 21 de março de 2004, no Dia Mundial da Floresta, cuja celebração nacional decorreu em Alvenaria Velha. Possui a medalha de ouro da cidade de Lamego, atribuída por unanimidade em reunião da Câmara Municipal de Lamego, efetuada em 18 de dezembro de 2007, a qual lhe foi entregue em cerimónia pública no Salão Nobre do município. Desde a sua apresentação, tem participado em vários colóquios, jornadas, seminários, onde tem apresentado algumas comunicações relacionadas com a atividade florestal. Mantém a sua atividade de perito avaliador integrado à lista oficial de mérito do Ministério da Justiça. Sei que foi grande, mas havia que dizer. Lanço um desafio ao Sr. Engenheiro. Porque um livro com tudo isto e outras que não estão aqui, a passagem pela serra, tanta coisa que há de ter, Sr. Engenheiro, por mim, pelos meus serranos, por todos nós, os nossos agradecimentos. Não podia deixar de dar um abraço à família do David, que tanta vez me disse: a rapariga anda cá a casa, a rapariga anda cá a casa, eu não tive tempo. E agora tenho todo o tempo para dizer que não podia e devia ter ido. Ao Sr. David das Termas, a quem recordo sempre a mexer-se, sempre preocupado com
A preocupação do outro, o do querer receber, o do saber receber e o estar para. Dou um abraço à Maria Elisa e dou um abraço ao Neto. O Sr. Edgar Vasconcelos tirou-me fotografias pequenita e aquilo que nós temos de 1938, ou muito quando do concurso Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, faziam parte do seu espólio e foi através do, agora esqueço-me o nome, mas do filho, que nós tivemos a possibilidade de fazer aqui uma exposição na Câmara em que realmente fala de todos, mas sobretudo da pessoa que teve a sensibilidade e a capacidade de fazer. Fui longa, um grande abraço. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras. Eu chamava o Sr. Presidente para vir entregar a medalha de mérito e o Sr. Engenheiro Quintela, por favor. Não sei se o Sr. Engenheiro Quintela, não sei se queria dizer algumas palavras, eu penso que sim. Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, estimado amigo Vítor Figueiredo, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, colega e amigo Vítor Barros, Isabel Silvestre, a amiga de sempre, Engenheiro Vasconcelos, filho de um grande amigo que eu perdi, que era como se fosse da minha família e que também recordarei dentro de instantes. Da família de David, a sua irmã e sua filha, e representando a família, foi uma grande perda para a cultura portuguesa, o desaparecimento de David, e ele também ficou ligado aos serviços florestais, porque, tanto quanto eu julgo, estarei correto, que o primeiro emprego foi aqui em São Pedro do Sul, na Avenida da Estação. E houve uma exposição em São Pedro do Sul, vindo de Lisboa, das atividades, foi nos bombeiros voluntários, das atividades de serviços florestais, que se deu a feliz coincidência de virem uma equipe de artistas, de desenhadores, de maquetistas, de gravadores, que pediram uma ajuda de alguém que tivesse jeito para desenho. Foi ele que fez a reparação dos cartazes, dos painéis, e viram que realmente estava ali um artista, e disseram, apenas este rapaz ficar por aqui. Fizeram procurar diligências para eu dispensar e para a Direção-Geral o aceitar, e também, pela ajuda, foi dando outro grande amigo, que é aqui felizmente presente, António Homem Cardoso. E, entretanto, foi para Lisboa, e assim foi dali até para a Escola António Arroio. Depois, quando vinha a São Pedro, normalmente visitava, nunca esquecia, e foi um feliz contemplado com várias das suas obras, que eu tenho amorosamente guardadas e expostas. Guardadas, mas expostas. Mas eu fui aqui cilindrado com um currículo que eu achava que estava tudo ultrapassado.
porque eu sou do passado, e isso leva-me realmente a ter que novamente recordar os dois problemas principais das pessoas de idade que dizia um colega meu. A primeira é a falta de memória, a segunda já nem me lembro. Ora, eu queria cumprimentar a todos os membros da mesa, o Dr. Francisco Matos, também morou na mesma rua onde eu morei 6 anos, já nos conhecemos, até porque há uma ligação de familiares comuns. Não somos nada um ao outro, a não ser a amizade, mas temos laços de família. Da família Barros nem se fala, não é? Porque o pai do colega e amigo Vítor Barros era um dos meus grandes amigos e uma das boas recordações. Eu não posso esquecer a ajuda e o ânimo e o que ele lutou quando soube que eu tinha sido saneado e demitido sem culpa formada. Mas isso é do passado. Não desejo mal a ninguém e o tempo se encarregou de repor as coisas e até, que eu não esperava, até esta homenagem de hoje, eu esperava porque eu já explico. Eu queria cumprimentar também as senhoras que estão aqui, a variação, em primeiro lugar, aqui a nossa deputada da Assembleia da República, amiga doutora Esther Vargas, a minha comadre Maria Joana, para nós a tia Joaninha, embora eu seja mais velho e ela não me queira adotar, mas foi também mãe dos meus filhos, eu não esqueço isso. A esposa do engenheiro José Vasconcelos, que também de longa data, e estes últimos anos tenho visto menos vezes, também cumprimento, e aqueles que se deslocaram de fora, um grupo de Vozela, que eu não vou enumerar em individualidade porque posso-me falhar a memória, se falhar algum, os de Lamego, que está aqui representado, entre outros, pela doutora Maria João Amaral, venerante e venerável reitora da Universidade Sénior de Lamego, de que eu fui também um dos fundadores, e a minha irmã também reitora jubilada da mesma universidade. Portanto, não é por ser da minha família e da amizade, mas são pessoas realmente que me são muito caras por todas as razões. E outros que, talvez também o Zé Vílio, o engenheiro Zé Vílio, também amigo de todas as horas. Não é? A todos, muito obrigado pela presença e, evidentemente, os convidados que aqui se encontram, que são muitos. E eu vou, portanto, ver se consigo abreviar. Eu não gosto de prolongar, porque já ficaram com um currículo tão pesado que os senhores não têm culpa que eu tenha vivido tanto tempo. Se não tivesse... Mas o segredo da minha longevidade também ajuda a explicar mais adiante. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, é com alguma contrariedade que vou falar, pois já me falta a voz, com as cordas vocais já enferrujadas pelo tempo, e, por outro lado, nunca me senti vocacionado para orador. De qualquer modo, seria indelicado da minha parte ficar mudo, sem agradecer as referências que me foram aqui feitas, a começar pelo generoso padrinhador, perseverante e meticuloso Presidente da Câmara e prezado amigo, na proposta que fez à dedicada e validade municipal, aprovada com vencimento por unanimidade, seguidas das que foram preferidas pela minha amiga de sempre, Isabel Silvestre, na requintada louvação
preferida com tanta seriedade quanto de exagero, dita pela sua voz de ouro sublime, evada de etéreo misticismo, ficando a ressoar por todas as galáxias até a eternidade. Conheci esta querida amiga pouco tempo depois de ter chegado a São Pedro do Sul, em 4 de março de 1958. Mal sabia eu que este era o dia dos seus anos. De tenra idade, fomos vizinhos durante 6 anos, na Avenida Conselheiro Servais. Ficou uma imagem de Isabel Silvestre, então uma figura inconfundível e bela ferrana de porte aristocrático, aliando a simplicidade à afabilidade de que foi beneficiário até hoje e com certeza prosseguirá por no futuro, sendo inesquecível o seu sorriso franco e aberto, fazendo parte do elixir que me deu longa vida. Bem-aja, Isabel. Esta cerimónia ocorre no dia de feriado municipal, já que recordado pelo Sr. Presidente da Câmara, e que é conhecido agora como o dia de São Pedro, padroeiro da cidade. Para só a história da sua instituição, já recordada pelo Sr. Presidente da Câmara, que resulta da deliberação camarária de 11 de março de 1972, mais uma data a fixar, são os anos da minha mulher. Sendo Presidente da Câmara do nosso Conselho, o Inspetor Hildebrando Pinho de Oliveira, grande pedagogo e homem de ação, cujo aniversário da sua morte ocorre a 10 de outubro, perfeitando então 20 anos. Foi no seu consulado que ocorreu o trágico incêndio que destruiu o edifício em que nos encontramos, na noite de 20 de abril de 1967. Ficaram só as paredes e o Tribunal da Comarca nele alojado. Em tempos de poucos recursos financeiros, conseguiu restaurar a domes municipais, reinstalando todos os serviços, ficando disponível ao público a partir de 20 de abril de 1972. 5 anos depois do incêndio, não tendo sido esta obra inaugurada. Obteve ainda a construção do atual Palácio de Justiça, inaugurado em 3 de junho de 1973, o Ministro da Justiça de então. Por iniciativa do atento e diligente Presidente do município, incluiu este ano no programa comemorativo homenagem a 4 individualidades, sendo 3 delas a título póstumo, muito justamente e de indiscutível mérito. A outra personalidade foi o sobrevivente que dá pelo nome abreviado de Arminho Quintela, agora ressuscitado, retirando da sua toiva para esta circunstância. Já no início de dezembro do ano passado, foi agitado com o lançamento no Facebook, por inconfidência familiar, revelando o dia dos meus anos. Tal foi aproveitado pela consideração e pródiga amizade de Paula de Felicidade, contemplando-me com uma mensagem tão afetuosa em termos tão reverentemente religiosos, que o contemplado ficou abanado, porque julgava que já não existia, porquanto eu já não era, fui. Aquela mensagem provocou outras para meu desassossego. Agora fui mesmo ressuscitado pela Câmara Municipal, representada na pessoa do seu Presidente. A aceitação desta homenagem pela minha parte resultou da convicção de ser somente o fiel depositário da distinção concedida pelo que foi a atividade da Administração Florestal de São Pedro do Sul, desde 4 de março de 1958 a 1 de abril de 1993, dia de enganos, extinta por via legislativa da nova lei orgânica, publicada em Diário da República naquela data, sem qualquer protesto local. Tal ação não foi obra de um homem, mas de uma instituição com uma equipa constituída por capatazes, cantoneiros, tratoristas, condutores de viaturas, guardas, mestres florestais, engenheiros técnicos agrários, funcionários administrativos. No caso da empresa, só há que citar ainda os proprietários de terrenos cedidos gratuitamente, a abertura ou alargamento de estradões
ou caminhos florestais, sem o que a rede viária construída não seria possível. Citarei como exemplo o falecido Sr. Joaquim Gomes Duarte, da aldeia de Santa Maria de Freguesia de Sul, que cedeu, além do terreno, lojas para armazenamento de ferramentas, alojou um engenheiro técnico civil para a elaboração do caminho florestal de Sul à Padela, conhecido atualmente por Estrada de São Macário, e ramal na Macieira. Colaborou também como intermediário para a obtenção e cedência gratuita de terreno de outros proprietários para a mesma obra. Foi o único contemplado pela Direção-Geral com uma medalha de mérito florestal, só atribuível a funcionários da mesma Direção-Geral. Outra obra a recordar foi a elaboração do projeto de ligação de Manhoso à Aroca, feita a mercê das diligências conduzidas pela Administração Florestal de São Pedro do Sul até à sua aprovação, ficando a respectiva execução a cargo da Administração Florestal da Aroca, que a concretizou. A rede viária, construída pela Administração Florestal, tirou do isolamento as freguesias de Covos do Rio, Candal e São Martinho das Moitas, pois só Rompecilha que tinha acesso automóvel. Após o 25 de Abril, ao longo dos anos, a degradação da estrutura dos serviços florestais conduziu a que a conservação da rede viária construída ou aproveitada por restrição financeira e congelamento das vagas dos aposentados passou a ser deixada. Entretanto, foram supridas as dificuldades financeiras dos municípios e, deste modo, o poder local destas autarquias cresceu continuadamente, passando a tal rede viária a ser conservada ou requalificada. Louvavelmente, é o caso da Câmara de São Pedro do Sul no procedimento destas ações realizadas pelos vários presidentes desde então eleitos. É no âmbito do poder local que se resolvem os problemas concretos reivindicados pelos municípios, reivindicados aos municípios, fora das suas ideologias, podendo assim aproximar os diversos autarcas a plataformas de entendimento perante os munícipes cada vez mais reivindicativos. Ocorre-me, para terminar, parafrasear John Kennedy, de John Kennedy. Não deverão também os munícipes interrogar-se como poderão ser úteis para o seu conselho? Bem-ajem pela paciência que tiveram de me ouvir também. Passamos agora então ao segundo homenageado, Edgar de Vasconcelos, do qual vou ler uma pequena biografia. O mestre Edgar de Vasconcelos, que todos conhecem ou já ouviram falar e que se destacou no campo artístico, fotógrafo de gabarito e na vertente empresarial, proprietário de um dos estabelecimentos comerciais de São Pedro do Sul mais afamados, o emblemático Café Edgar. Durante muitas décadas registrou em fotografia grande parte dos acontecimentos culturais e sociais da nossa cidade, sempre com uma grande marca de qualidade e uma sensibilidade artística notável. O seu acervo fotográfico é um dos documentos mais preciosos do nosso concelho, que ilustra as ocorrências, vivências e personalidades antigas de São Pedro do Sul. Catalogar, valorizar e dar a conhecer esse património é um dever municipal, que desejamos levar a cabo com orgulho e dignidade. Assim, nada melhor do que homenagear o homem e a sua obra através de uma exposição que hoje abre ao público nas instalações do antigo Café Edgar, a exposição fotográfica do mestre Edgar de Vasconcelos. Chamava agora então o seu filho José de Vasconcelos para dirigir umas palavras.
Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vereador Francisco de Matos, minhas senhoras e meus senhores. Pediram para dizer algumas palavras que eu procurarei ser breve. Em primeiro lugar, quero agradecer várias referências que foram feitas ao meu pai, ao falecido pai, que me tocaram muito proximamente, muito próximo do meu coração. Eu queria fazer referência à apreciação e ao louvor que eu queria fazer à iniciativa desta Câmara em homenagear várias pessoas que, de certo modo, tiveram a sua importância nesta terra. É uma atitude que, no meu entender, bastante louvável, que todos nós devemos apreciar. Em relação ao meu pai, eu estou com dificuldade de divisão, mas em relação ao meu pai, como pessoa, como São Pedrense, das quais eu estou com dificuldade tremenda em ler. Pronto. A melhor prova das características do meu pai é que eu pouco sou conhecido na minha terra e quando sou conhecido é como filho de Sr. Edgar Vasconcelos. A referência ao Café Edgar tem sido feita por várias pessoas, fazem parte da história da juventude de muita gente aqui de São Pedro Sul e agrada muito ouvir isso, os louvores que fazem ao meu pai, tal como a mim. As referências como artistas já foram suficientemente faladas nesta reunião e, como tal, vou-me abster de falar mais. Eu agradeço a presença de todos e muito obrigado. Senhor Presidente, diga ao Sr. José para vir aqui para me darmos uma lembrança. Volto a lembrar então que hoje vai abrir uma exposição no Café Edgar, que é a exposição fotográfica do mestre Edgar de Vasconcelos, a partir das 17 horas. Convido todos a ir visitar. Passamos agora então ao próximo homenageado, do qual eu vou ler uma pequena biografia. O Sr. David Correia de Andrade, que numa época marcada por condicionalismos impostos às dinâmicas associativas e sociais, teve a determinação e o voluntarismo suficientes para conceber uma associação desportiva e cultural, que ainda hoje se mantém forte e viva na sociedade local. Foi o fundador do Termas Hockey Clube. Homenageamos hoje a sua dimensão associativa e na gestão desportiva, atribuindo a partir de hoje o seu nome a Pavilhão Desportivo localizado na Lameira, o agora Pavilhão Desportivo David Correia de Andrade. Eu dava a palavra a David Homem para vir falar um bocadinho. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Município, o Sr. Presidente da Assembleia, demais homenageados e presentes da mesa. Gostaria de os cumprimentar a todos, senhores e senhoras, meninos e meninas. E gostaria de agradecer ao município por esta atitude de reconhecimento das mais-valias das pessoas do nosso município, da nossa região, que tiveram um papel preponderante nas mais diversas situações. E deixe-me dizer, Sr. Engenheiro Quintela, muitos parabéns. Ainda bem que aqui está, que assim posso lhe dizer que já usufruí muito do seu trabalho pela esta serra e montes fora,
em momentos muito agradáveis, que já me proporcionaram momentos muito agradáveis. Muito obrigado. Ora bem, eu não conheci o meu avô, cruzámos na década de 70, mas não tivemos contacto físico. O meu avô foi-se embora no início da década de 70 e eu cheguei em finais da década de 70. No entanto, o que eu vos vou dizer, talvez até para mim seja mais fácil, porque o que eu vos vou dizer tem como base aquilo que alguns de vocês já me disseram, em reuniões de família, em mesas de amigos, em outros comentários por aqui e por ali, e também muito está presente naquilo que o meu avô deixou. Deixou uma coleção pessoal de escritos, digamos que uns diários, deixou algumas lembranças, deixou coisas muito interessantes que me permitiram a mim poder estar aqui hoje, e agradeço este facto, e poder-vos contar um bocadinho daquilo que era o meu avô. O meu avô, para além da pessoa que tinha uma paixão enorme pelo clube, pelo Termas Hockey Clube, o qual fundou, em que, como costuma dizer a minha mãe, que é filha única, dizia assim, eu tinha outro irmão, porque o teu avô adotou o Termas Hockey Clube, e então eu tinha que dividir com o Termas Hockey Clube muita desta filiação, e é engraçado este parentesco, e assim era o meu avô. Mas deixem-me dizer-vos que este carinho, este amor, esta fidelidade, este sacrifício que o meu avô teve com o Termas Hockey Clube e com os amigos do Termas Hockey Clube, na forma como o meu avô abria a porta de casa, punha mais um banco na mesa, havia comida sempre a toda a gente, para os amigos do Termas Hockey Clube e por aí fora. Mas é justo que eu diga que o meu avô era muito mais do que um célebre aficionado pelo Termas Hockey Clube. O meu avô vivia da felicidade dos outros, o meu avô vivia do prazer, do encanto de toda a gente estar feliz, estar junto com ele, quem estivesse com ele estar feliz. Não havia distinção de classe, quer o pobre, quer o rico tinham lugar à mesa, e não havia uma pessoa que precisasse de pedir comida, porque quer comida, quer roupa, estava presente na ideologia do meu avô. Não havia esta necessidade e ele tinha este prazer em sentir, era o meu avô, era David Correia de Andrade, tinha que dar sem pensar em receber. E deixem-me dizer isto, que é muito importante. Se olharmos para o Termas Hockey Clube, que foi até hoje ainda é um clube com algum peso na região, aqui em que o hockey teve um papel muito preponderante, mas houve outras atividades. E essas atividades, em muito, descrevem aquilo que foi o meu avô, que era uma pessoa que, antes do Termas Hockey Clube ser fundado, na década de 40, organizou um grupo excursionista, que era chamado Os Caldados. Só dar este pequeno exemplo. Os Caldados. Então, os Caldados também tinham um hino. E o que é que eles faziam? Organizavam um itinerário, iam pelo país de norte a sul, faziam vários dias, claro, na altura seria mais difícil viajar, então faziam um dia aqui, um dia acolá, mas sempre por regiões, e notem esta particularidade, sempre por regiões que tivessem algo a ver com as termas de São Pedro Sul. Como sabem, o meu avô, alguns de vós possivelmente, fundou a Pensão David, depois teve a Residencial Lafões, sempre teve ligado à hotelaria e às termas. E esta particularidade de ele procurar de ser um homem simples, procurar a felicidade, mas estar aberto ao mundo. Era o meu avô, porque ele procurava, fora da zona de conforto dele, se é que ele tinha uma zona de conforto, fora da zona de conforto dele, procurava perceber como é que as outras pessoas faziam, procurava perceber como é que era a cultura das outras pessoas, retirar estes pontos positivos e tentar trazê-los para São Pedro Sul, para as termas, onde tentava dinamizar, de alguma forma, não só aquilo que era o negócio dele, mas também a região onde estava inserido e também o Termas Hockey Clube, não é? Portanto, mais tarde, uns anos mais tarde. Isto era, assim, um bocadinho um modo de ser, trazer outras perspectivas, olhar para outras perspectivas, olhar para o mundo, sentir-se feliz por contribuir para um bem comum, sentir-se feliz por adotar a felicidade de outras pessoas
e com ela beneficiado também. E, por fim, um homem que deixou um legado tão importante que ele não está escrito. Ele foi passado genuinamente como uma mensagem quase subliminar para quem se rodeou, para quem esteve com ele, para quem o conheceu e mesmo como eu, para quem não o conheceu, que recebeu esta energia, esta positividade que ele deixou. Lamento não ter conhecido, tenho pena, mas a vida e a vida de um grande homem que também gostava de hóquei em patins. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Passamos então agora à última homenagem, David de Almeida. O artista plástico David de Almeida, extraordinário escultor, pintor e gravador, que conseguiu adaptar a cultura e a sua sensibilidade artística ao domínio das necessidades humanas e sociais. Levou a cabo diversas intervenções em espaços públicos e privados, com obras expostas de Portugal a Macau e passando pelo Brasil. Produziu uma longa obra para uma curta vida. Estava previsto ser homenageado em vida por esta ocasião, mas o desenlace das coisas quis que assim não acontecesse. Homenageamos postumamente o homem e a sua obra, que tão reconhecida e divulgada foi por terras tão distantes, com a sua evocação nesta ação solene e com o memorial David de Almeida, erigido na mais recente avenida da cidade, a Avenida da Liberdade. O memorial é um trabalho do escultor Vítor Ribeiro e alude a um monumento pré-histórico local, a pedra escrita, que tantas vezes inspirou e entusiasmou a obra do David de Almeida, servindo para que os amigos e artistas nele revejam o nosso conterrâneo. Chamava então a filha Sónia Almeida. Então, boa tarde a todos. Antes também vou ler, hoje é um dia particularmente emocionante e para mim. Queria só dizer que vou ser muito breve, porque me concederam 5 minutos. Eu tenho um traço de caráter do meu pai, que herdei, que é a organização, em particular a organização do tempo. E então vou mesmo ser breve e vou ler. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores vereadores presentes, querida família e queridos amigos também aqui presentes, quem acompanhou em nome meu, em meu nome e das minhas irmãs, Ana e Inês, que hoje não podem estar aqui connosco, gostaria de agradecer a homenagem que o município de São Pedro do Sul dirige hoje ao nosso pai David de Almeida. Quem o acompanhou de perto, lembrar-se-á certamente que São Pedro do Sul estava sempre lá. Por exemplo, transmitiu-nos as histórias de infância, como este largo da Câmara era uma animação constante, com a presença do circo e das trapezistas que o desafiavam permanentemente. As suas pinturas, as suas primeiras pinturas, a sua relação com o Sr. Engenheiro Quintela, a quem eu agradeço também a ajuda que me deu quando, nos anos 90, eu realizei trabalho de campo, sou antropóloga, realizei trabalho de campo em Covas do Monte e queria lhe agradecer também essa ajuda preciosa para eu perceber, para nós, aliás, era uma equipa de trabalho, para nós percebermos estas serras. Também gostaria de relembrar e evocar o Sr. Edgar, que também nos transmitiu o gosto pela fotografia, a nós as três. Gostaria também de evocar o Sr. Marquês de Reiriz. Gostaria também ainda de tecer um agradecimento ao amigo, irmão António Homem Cardoso, pelas extraordinárias férias que nos proporcionaram na infância e também ao Jaime Gralheiro e ao grupo do Cénico, que são, como sabem, um extraordinário grupo de teatro. Na condição de filhas, fomos observadoras
dos processos de criação e ajudantes de campo nas incursões às aldeias da desassombrada Serra de São Macário e aos lugares arqueológicos do concelho e até a destinos mais distantes como Arzila e Macau. Ser nativo de São Pedro do Sul e as vivências na oficina do nosso avô Joaquim moldaram o seu trajeto. Neste lugar intersetavam-se os cotidianos rurais, cujo trabalho da terra reclamava assiduamente o ofício do ferreiro, no fabrico das alfaias agrícolas que iriam sulcar os campos circundantes. E foi a partir deste universo que o nosso pai iniciou os seus diálogos com a paisagem e com o património arqueológico e etnográfico da região. Os seus trabalhos, como já foi dito, revelam uma sedução pelos diferentes espaços e tempos que constituem a história da humanidade. Mais uma vez, o lugar de nascimento. Mais uma vez, São Pedro do Sul proporcionou o contacto com o tempo das antas e das pedras escritas, primeiro com as do Castro da Cárpora e depois com Serrazes. No início dos anos 80, a pedra escrita de Serrazes tornou-se o seu umbigo, como afirmou o seu amigo e professor Luís Fagundes Duarte. Nela procurou tornar contemporâneo o tempo dos diferentes outros que mobilizou para a sua obra. Observou-a, estudou-a, tacteou-a, investigou-a. A relação que foi trabalhada no memorial da autoria do escultor Vítor Ribeiro, que ainda hoje será inaugurado. Segundo Tomás Paredes, amigo e presidente da Associação Espanhola de Críticos de Arte, o nosso pai parecia um ator de cinema. Era uma pessoa forte. No entanto, era um homem tímido, doce, silencioso, que agarrava toda a sensibilidade do ser com elegância. Talvez hoje esteja ruborizado pelo facto da sua imagem se encontrar tão exposta, mas quem o conhece saberá certamente que estará a construir um comentário humorístico que era a sua característica. O nosso pai dizia muitas vezes que a melhor forma de homenagear um artista é expor a sua obra. O senhor engenheiro Quintela há bocadinho fez alusão que efetivamente tem essa relação com as obras do meu pai. E de facto os pintores são seres extraordinários. Nós, filhas, somos suspeitas ao dizê-lo. Mas como afirmou Pablo Picasso, um quadro só vive para quem o olha. Muito obrigada a todos. Chamava a irmã de David Almeida, Olga Moraes, por favor. Excelentíssimos senhores, aproveito estes breves momentos para cumprimentar e agradecer a presença neste dia memorável para todos nós sampedrenses, uma homenagem, uma vez que se homenageia um filho de São Pedro do Sul. Com grande tristeza já não se encontra entre nós. Contudo, a sua amizade e principalmente a sua obra vai perdurar por muito tempo, diria mesmo para sempre. Não me vou perder em considerações pessoais nem sobre as obras que o eternizam espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Vou antes recordar as suas facetas mais curiosas que jamais esquecerei. O David era o segundo filho de Joaquim Fernandes de Almeida e de Carolina de Almeida, sendo o mais velho o Emídio. O terceiro é o António José e, por último, eu. Após a escola primária, ingressou no São Tomás de Aquino. Ainda muito novo, cheio de vida, aproveitava todos os momentos, diria mais livres, para fazer aquilo que mais gostava: desenhar e pintar. Teve sempre o apoio dos nossos pais, esforçando-se o nosso pai, a quando das suas várias deslocações ao Porto, por satisfazer as encomendas do David. Tintas, telas, pincéis e tudo mais necessário. Chegou a mandar cortar pequenos ramos de sobreiro enviesados, com a cortiça a servir de aro, para neles pintar tudo o que lhe surgia na imaginação. Assim, apareceu a sua primeira exposição no Café de Gar. A partir daí, nunca mais parou. A obra aparecia como que por encanto, ainda que exigisse muito trabalho e dedicação. O Marquês de Reris, Dom Diogo de Almeida, também artista, admirou-se com as obras do David e via nele um talento especial para as artes. Chegavam a pintar lado a lado no palácio. Também o pintor mestre Rosa Mendes, numa das suas visitas a São Pedro do Sul, conheceu o David e ficou de tal modo impressionado com as suas obras
que passou a ser visita habitual de nossa casa, trabalhando muitas vezes em conjunto. Mais tarde, também César Abou, pintor do Porto, o acompanhou nas suas pinturas. Nessa altura da sua vida, já estava empregado nos escritórios dos serviços florestais, que promoveram uma grande exposição sobre a fauna e a flora no Salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários, em São Pedro do Sul. Vieram várias pessoas de fora que diziam que aquele jovem deveria continuar os estudos e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Foi para Lisboa e, como era muito novo, ficou em casa da prima Fernanda Penaguião, passando a frequentar a Escola António Arroio. Estes foram os primeiros passos de um percurso artístico que muitos de nós tivemos o privilégio de acompanhar. Mas por detrás da criação artística havia uma pessoa única. O David era muito humano, generoso, interessado, trabalhador, expansivo. Os muitos e bons amigos que sempre o acompanharam, alguns hoje aqui presentes, podem confirmar alguns destes marcos únicos da sua personalidade marcante. Num registro mais pessoal, o David era um grande humorista. Tinha uma especial particularidade, a de brincar com tudo, mesmo tratando-se de coisas sérias. Na verdade, quem não o conhecia bem tinha dificuldade em perceber quando falava sério ou quando usava com mestria a sua acutilante e divertida ironia. Amigo do seu amigo, amigo da sua terra, amigo da família, sempre que podia vinha a São Pedro do Sul para descansar, para conviver, para descobrir tudo o que havia de cultura e de arte nesta região que o viu nascer. Ficaria seguramente feliz por saber que o seu trabalho é hoje aqui homenageado. Neste contexto, gostaria de dirigir os meus sinceros agradecimentos à Câmara Municipal, ao seu Presidente, seus vereadores e elementos da Assembleia Municipal, porque sem o seu aval, esta homenagem ao David Almeida não seria possível. Um agradecimento muito especial ao amigo e companheiro e escultor Vítor Ribeiro, que conseguiu interiorizar o espírito de David para que esta obra saísse tão perfeita. Só quem o conhecia tão de perto e com ele convivia o conseguiria fazer tão bem. É ainda devido um agradecimento muito especial ao Dr. Francisco Matos, vereador do município, amigo pessoal do David, sempre presente nos bons e maus momentos. O Dr. Francisco tudo fez para que o memorial ao David Almeida não fosse um sonho ou uma promessa, mas fosse de facto a realidade que nasceu na Rotunda, bem próxima do local do seu nascimento. Obrigada a todos os que se juntaram hoje nesta merecida homenagem que ajudará a manter viva a memória da sua obra. Dr. Francisco Matos, por favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Membros da Assembleia e Vereadores da Câmara Municipal, Sr. Homenageado e familiares de todos os homenageados, Srs. Membros do Conselho de Administração da empresa Hidrocentrais Reunidas, membros da Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Tempus fugit, expressão latina que traduzimos como o tempo foge, o que dá a noção da efemeridade das pessoas e das coisas. E lembrar-me eu que ainda há poucos meses o David e eu trocávamos mails e combinávamos encontros para quando regressasse do Brasil. Pediu-me, entretanto, que eu representasse em Viseu, no anfiteatro do Politécnico,
e por ele recebesse o prémio Animarte de carreira, com que o grupo de intervenção e criatividade artística o tinha distinguido. Esperei que melhorasse para lhe entregar pessoalmente o prémio. Acabei por entregá-lo, com bastante comoção, à sua filha mais velha, Ana, no dia do funeral. Éramos muito amigos e as opções de cada um passavam normalmente pelo filtro da opinião do outro e era tida em conta na hora da decisão, sempre escrupulosamente respeitada, fosse qual fosse. Era amigo da sua terra e em todas as notas biográficas fazia questão de mencionar São Pedro do Sul como, no pequeno texto que me pediu para ler, na entrega do prémio Animarte, em que referia, cito, São Pedro do Sul, lugar onde nasci, moldou o meu caráter e formou o meu gosto. Sentir algum reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo, muito dele marcado pelas minhas vivências culturais, históricas ou antropológicas da região, é muito gratificante. Fim de citação. Teríamos nós, também, manifestado em vida algum reconhecimento, pois estava praticamente acertada uma escultura da sua autoria para a nova rotunda que hoje vai ser inaugurada. Não quis a natureza das coisas que assim fosse. O tempo fugiu. Era amigo da sua terra e manifestou-o em atos, como aquele em que ofereceu o projeto de escultura das termas Mãe d'Água, entretanto executada nos princípios de 2000. E para que não seja esquecido, só um pormenor, à sua arte e generosidade se deve o símbolo estilizado das termas, ainda hoje utilizado, e que foi oferecido à Câmara na década de 80 por David de Almeida. Já muitas análises foram feitas sobre a sua obra, muitas mais ainda serão escritas. Muitos estudos serão feitos sobre a sua estética. Alguns, com certeza, por alguns experts que se encontram aqui presentes. Direi somente que a sua obra é plurifacetada e transversal a várias artes. A pedra, que se faz escultura, a gravura em toda a sua força criativa e a pintura em toda a sua dimensão de intencionalidade e de cor. Assim, entende-se que o David de Almeida esteja representado em museus e coleções particulares dos 4 cantos do mundo e a sua arte pública beneficie ruas e edifícios da América do Sul, África, Ásia e Europa. Foi em vários países e em Portugal também distinguido com os mais valiosos prémios atribuídos às artes e aos artistas que a promovem com maior incidência na gravura, em que recebeu inúmeras medalhas e prémios. Também a região de Lafões se pode gloriar de ter obras públicas de David de Almeida. Um painel em pedra gravada com 8 metros quadrados no agrupamento de escolas de Oliveira de Frades, um outro painel sobre Aquilino Ribeiro na escola secundária de Vozela e 2 painéis de dimensões mais reduzidas na escola secundária e no ex-ciclo preparatório de São Pedro do Sul. Continuar a falar de David de Almeida, da sua obra, da sua estatura, do homem e do artista, somente afloradas até agora, uma e outra, seria para mim uma grande honra. Mas o seu percurso não cabe decididamente no tempo e no modo desta situação de representação episódica. Antes de terminar, impõe-se alguns agradecimentos. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que sempre acolheu as minhas propostas sobre o Memorial David de Almeida, com solidariedade e entusiasmo desde o início do processo. Ao escultor Vítor Ribeiro, que por ser amigo, soube interpretar tão genuinamente o David de Almeida tal e qual ele era, e ter sabido conjugar isso com uma das preocupações intelectuais do David, que era a descodificação do conteúdo da pedra escrita de Serrazes, tudo isso com muita mestria escultórica. Ao Conselho de Administração da Empresa Hidrocentrais Reunidas, que desde a primeira hora acarinhou este projeto, financiando-o na totalidade. Agradecimentos também para o brilhante interlocutor, o engenheiro António Campos. Por fim, mas não menos importante,
um agradecimento aos trabalhadores da Câmara Municipal, que, nas várias especialidades, trouxeram de Mafra os elementos escultóricos, procederam à sua montagem, fizeram o arranjo de jardins com relva, cuidaram do sistema de rega e ainda ajudaram a colocar em funcionamento o sistema de iluminação. Gente de muito trabalho. Por fim, aos sampedrenses que adoraram esta escultura, o meu abraço de cidadania artística, pois demonstraram muita sensibilidade, que, como sabem, é a inteligência da arte. Obrigado a todos. Muito obrigado, David Almeida. Chamada a filha David Almeida, por favor. Terminada esta sessão de homenagem, convidava todos os presentes a deslocarem-se à nova Avenida da Liberdade para a inauguração e também para a inauguração do Memorial David de Almeida. Pelas 17h30 será prestada homenagem a David Correia de Andrade no Pavilhão Municipal de Lameira. Estão todos convidados. Obrigada a todos pela vossa presença e o resto bom dia.